A paz do Senhor em Cristo Jesus. Domingo pela manhã estaremos estudando mais uma lição bíblica, escola dominical. O tema para o trimestre, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A lição número 4, o tema, a igreja e o reino de Deus. O nosso textuário, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. A nossa verdade prática, pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. O nosso texto base, leitura bíblica em classe, está em Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao 17. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simeão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e os farei que sejais pescadores de homens. A nossa palavra-chave para esta lição é reino, uma referência ao reino de Deus. E aproveitando, eu quero novamente trazer aqui a definição teológica da palavra ou da expressão reino de Deus. Falei isso no vídeo passado, mas é importante que fazemos essa recapitulação do que é o reino de Deus. É o composto de todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-Poderoso, de conformidade com seus conselhos, destinou aos que recebem a Cristo Jesus. É o plano de Deus em ação, operando em favor dos que hão de herdar a vida eterna. Isso é importante, nós temos em mente o que é realmente o reino de Deus. Bom, nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, que é o comentarista desta lição, dividiu a nossa lição em 3 tópicos: a natureza do reino de Deus, a igreja e as dimensões do reino de Deus e a igreja no contexto do reino de Deus. Então, para esta lição, eu quero também comentar com os irmãos a respeito dessa tão importante mensagem da Bíblia, que é o reino de Deus, sobre essa natureza do reino de Deus. Nesse aspecto, aqui nós podemos citar pelo menos 6 características da natureza desse reino de Deus, que é: o reino de Deus ele é espiritual, o reino de Deus é santo, o reino de Deus é passado, o reino de Deus é presente, o reino de Deus é futuro, e o reino de Deus ele é eterno. Nessas características, nós podemos aqui ver quão importante é saber essas características para que possamos entender a respeito da natureza do reino de Deus. Quando falamos que o reino de Deus ele é espiritual, trata-se de um domínio espiritual. Deus começa a dominar a partir do coração dos seus servos. João 14, 23. Tal domínio se dá através do seu poder. Marcos 9, 1. E é bom destacarmos que o referido versículo não aponta para o reino numa perspectiva escatológica, isto é, o reino milenar de Cristo. Embora reconhecemos que esse reino também tem o seu aspecto escatológico, mas aqui está falando que viram o reino chegar com poder. Então era algo atual para aqueles dias, para aquele momento, não era algo escatológico. O reino de Deus, ele é santo. Uma marca clássica do reino de Deus é a santidade de Deus. Desde o antigo pacto, o Senhor estabeleceu a santificação como premissa maior para o seu domínio. Êxodo 19, 1, 19, 5 e 6, Levítico 11 e 44. Uma outra característica é que o reino de Deus ele é passado. A nação de Israel era uma monarquia teocrática.
O Senhor levantou reis para o povo judeu e estabeleceu normas reguladoras de relacionamento político entre o governante e a nação. Então, o objetivo de Deus era preparar o caminho para a salvação da humanidade através da nação de Israel. Então, essa era a característica do reino passado. Mas também ele é presente. O reino de Deus foi estabelecido de forma invisível na igreja por intermédio do Rei dos Reis. Na atualidade, o reino divino está presente na vida dos filhos de Deus, a saber, os salvos em Cristo. Estes foram libertos das trevas e transportados ao reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. O reino de Deus, além de ser passado, presente, ele também é futuro. O aspecto futuro do reino de Deus está ligado ao reino milenar de Cristo sobre a terra por ocasião da sua segunda vinda em glória. Até mesmo a criação inanimada espera por este glorioso dia. Romanos 8:19-23. Então é importante notar que ele é tanto passado, presente e futuro, mas não deixa também de ser eterno. O governo do reino de Deus, Deus criou os céus e a terra, ele tem o governo de todas as coisas, seu domínio, soberania e autoridade real jamais terá fim. Os reis deste mundo, eles são transitórios, eles terminam, porém o reino de Deus, ele é eterno. O Deus Todo-Poderoso governa o mundo todo. O Eterno intervém na criação, na história, manifestando seu poder, sua glória, suas prerrogativas contra o domínio do pecado. Então, nós vemos essa característica, quão importante é o reino de Deus em todos esses aspectos. Porém, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, ele nos diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E aqui nós encontramos 3 características que o apóstolo Paulo faz questão de mostrar que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria. Agora vejamos, a base da justiça do reino de Deus está no seu próprio soberano, que é justo. Deus é justo e justifica todos os integrantes desse reino, mediante o sacrifício de Cristo. E aqui é importante notar que nós não tínhamos direito de participar desse reino, mas Deus, através de Jesus Cristo, justificou todos os integrantes desse reino. E agora, justificados, podemos participar deste reino. A outra característica é que o reino ele é paz. E esta paz não é um intervalo entre 2 guerras ou mesmo um cessar-fogo. Esta paz que reina no reino advém do próprio Cristo, que é o príncipe da paz. Eu não devo lembrar daquele versículo quando a Bíblia diz que o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, o próprio Cristo é a paz que transmite nesse reino, uma paz, um gozo que é muito bem classificado na vida daqueles que têm esta equidade, esta paz na sua vida. Uma outra coisa, que é a terceira característica, é o que de Deus ele é alegria. Os irmãos devem lembrar que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, estava preso em Roma, mas mesmo preso, ele transmite mensagem de alegria para aqueles crentes que estavam ali para ouvir a carta que foi escrita aos Filipenses. Você pode depois ler Filipenses 3:1, capítulo 4, versículo 4, ainda o versículo 11 e o versículo 12. E os integrantes do reino estão ungidos com óleo de alegria. O salmista do Salmo 47,
45, versículo 7, ele diz que os integrantes desse reino estão ungidos com o óleo da alegria. Então é um reino que transmite esta alegria no coração de cada um dos seus participantes. E as fontes dessa alegria é muito importante notar. Primeiramente, a salvação, Isaías 61:10. Os atos poderosos de Deus, Atos 8:8. O Espírito Santo, Gálatas 5:22. A presença de Deus, Lucas 1:47. Salmo 16, versículo 11. Salmo 122, versículo 1. As bênçãos de Deus, Salmo 126, versículo 3. E primeira carta aos Tessalonicenses 3:9. E finalmente, a nossa esperança, Romanos 12:12, Tito 2:13. Esses são os integrantes, os ingredientes que nos traz esta grande alegria participando do reino de Deus. E finalmente, o reino de Deus nas Escrituras. Nós podemos ver o reino de Deus no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Mas vale a pena salientar que, apesar da expressão Rei de Deus não aparecer no Antigo Testamento, o Senhor é apresentado como Rei de Israel. Isaías 45, 43 e 15. Da terra e de todo o universo. Salmo 24, 47, 7 e 8, 103 e 19. Estas e outras referências manifestam a prerrogativa soberana de Deus sobre a criação. Ele reina para sempre. Salmo 29, versículo 10. E no Novo Testamento, a mensagem central do ensino neotestamentário é o reino de Deus. Este foi a prerrogativa de João, ou a pregação de João, confirmada pelo ensino de Jesus. Nós encontramos em diversas partes da Bíblia o próprio Cristo usando coisa do cotidiano das pessoas, através de suas parábolas, para trazer a mensagem sobre o reino de Deus. E ali ele fazia as suas comparações, as suas alegorias, e o povo entendia através daquela parábola. Então, o reino dos céus foi o tema de sua mensagem e ensino na terra. No Sermão da Montanha, Jesus conclamou a multidão que veio buscar com diligência, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, sempre que ele estava pregando e ensinando, ele fazia questão de mostrar a necessidade de estarmos inseridos no reino de Deus. Então, esta lição trará para nós um grande conhecimento sobre esse reino e para nós será uma grande oportunidade para estarmos conscientes do que estamos estudando sobre a igreja e o reino de Deus. E há uma pergunta aqui no segundo subtópico, do segundo tópico da lição, que está escrito assim: onde está o reino de Deus? Isso aqui é importante notar, porque o reino de Deus não, como realidade, não está relacionado a um espaço geográfico, mas com a presença de Deus. Pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Então, é importante que nós tenhamos em mente que o reino de Deus não pode ser identificado com a posição geográfica, mas sim através do poder de Deus. Há um versículo na Bíblia que muito me chama a atenção, quando Jesus ele está fazendo alguns milagres e de repente ele cura um endemoniado mudo e há ali um questionamento. Depois eu não posso ler o texto e entender com mais clareza. Mas no versículo 20 está escrito assim: se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, por aqui nós entendemos que o reino de Deus ele chega, ele aparece, ele se apresenta quando milagres acontecem. Quando o poder de Deus é manifestado, ali se encontra o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, nos conceda a sua graça e faço aqui algumas referências de leitura para melhor compreensão deste assunto, lendo a Declaração de Fé da Assembleia de Deus e também este outro livro, A Igreja no Século XXI. E outros subsídios e outros livros, um livro também que dá base a esta lição, todos são importantes para que nós possamos ter
uma melhor compreensão deste assunto. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.